Obrigado pela sua companhia. Aonde quer que você esteja, você está muito bem sintonizado. Rádio Encontro com Deus. Programa Crescer na Graça, com o pastor José Carlos Delfino. Vamos tratar sobre ouvir. O escritor de Provérbios, no capítulo 18, verso 13, ele diz: quem responde antes de ouvir comete grande tolice e passa vergonha. Meu amado, como é difícil o ser humano ouvir. Hoje nós podemos dizer que ouvir se trata de uma arte, a arte de saber ouvir. Prestar atenção no outro, com atenção, poder discernir realmente quais são as suas ideias, é uma qualidade rara. Por isso, cresce cada vez mais o número de psicólogos, porque são eles que são pagos para ouvir e demonstram atenção naquilo que a pessoa fala, porque ele precisa redirecionar a vida daquela pessoa. Mas a palavra de Deus, ela já nos orienta há muito tempo, e já vemos ali pelo Provérbios 18, 13, que aquele que responde antes de ouvir, e é o que mais acontece, as pessoas brigam e não conseguem ouvir o que o outro tem a dizer. Ambos querem falar. Já estão com a resposta na ponta da língua. E quando nós meditamos na palavra de Deus e na anatomia do ser humano, nós encontramos que Deus nos deu uma língua, uma boca, mas Ele nos deu 2 ouvidos para poder ouvir. E é por isso que Jesus algumas vezes disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque muitas vezes você tem o ouvido, mas não é para ouvir. Você não presta atenção, você não para meditar no que está ouvindo. Seja uma mensagem na igreja, muitas vezes a pessoa diz: poxa, o culto hoje, a mensagem estava vazia, mas se perguntar, mas o que foi pregado que não preencheu? Ah, nem prestei atenção. Como é então que aquela palavra pode fazer algo pela vida do seu ouvinte se ele não ouve? Se ele já menospreza muitas vezes aquele que vai falar? Ah, esse irmão ou esta pessoa, ele não sabe nada, então eu não vou ouvir. Eu estou dentro da igreja, eu ouço aquele barulho, falar, mas não presto atenção. Às vezes estou ali no celular, ou às vezes estou com o meu pensamento longe, pensando em muitas outras coisas, menos no que está acontecendo naquele momento. É o déficit de atenção. Em muitas crianças isso é uma doença. Hoje a nossa geração sofre com este mal. As pessoas não param para ouvir de fato, para entender a razão daquele que expõe, para mais tarde, se necessário for, expor até um argumento contrário, mas estar atento no que o outro está de fato falando. É por isso que muita gente tem ouvidos, mas não é para ouvir. Devemos aprender a ter o tato de poder prestar atenção naquele que nos fala. Ouvir a voz de Deus é importante, necessário, essencial. Quando nós prestamos atenção lá no tempo em que Deus estabeleceu com Israel o concerto, Ele diz que se atentamente ouvirdes a minha voz, está vendo? É ouvir mais atento, decifrar o que de fato está sendo falado. Infelizmente, o próprio povo de Israel não ouvia com atenção. Deus várias vezes repreendeu eles devido a esse mau proceder. Zacarias 7,13 diz: e aconteceu que assim como eles clamou e eles não ouviram, também eles clamaram e eu não ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. As pessoas não dão atenção. E o Senhor vive falando a todo tempo, e muita gente diz assim: mas eu não ouço a voz do Senhor. Como?
se não consegue ouvir nem o seu semelhante. É algo importante dar a real atenção a quem está falando. Se você tem que se explicar ou justificar-se depois que a outra pessoa falou e não quer perder nada, anote. Só depois que ela finalizar, você vai certamente dar uma olhada na sua lista e muitas vezes vai descobrir que já foi respondido. Falar e deixar o outro falar sem ser interrompido e esperar o tempo propício para poder dar a devida resposta. Isto é fundamental quando estamos diante, certamente, de algum conflito. Por que os casais dificilmente se acertam e conseguem se acertar quando ambos ficam em silêncio, não falam mais? É porque nenhum deles presta atenção. Todos eles querem contar, querem falar as suas razões. E é essencial que a razão seja falada, mas também é muito importante que estejamos, como diz Tiago, pronto para ouvir e tardio para falar. O que o outro quer de mim? O que o outro reclama de mim? Mas eu tenho que prestar devida atenção para que eu tenha condições de entender as razões daquela pessoa. Lembrando que não importa o meu ponto de vista. O diálogo não é falar, o diálogo é ouvir. Porque se ninguém ouvir, não adianta o outro falar. É quando eu presto atenção, então não importa o ponto de vista. O diálogo ele vai pressupor uma discussão de vários aspectos, e nem sempre ao certo e nem sempre ao errado. Ambos muitas vezes têm a devida razão. Dependendo da situação, a mais adequada, ao qual vai causar menos impacto negativo. Por isso devo ouvir. Além disso, o outro pode trazer um olhar que você não tinha pensado. Então você começa a ouvir e vai entender a razão ou aquilo que ele está expondo. Temos de mostrar respeito à pessoa e àquele que fala. Caso contrário, os outros vão evitar também falar com você. Nós notamos a problemática do ouvir com as pessoas mais velhas, os mais jovens. Eles não têm paciência de estar ouvindo, eles contarem as suas histórias, serem mais detalhistas. É porque agora eles têm maior experiência e querem abranger alguns campos e querem trazer alguma verdade, mas eles às vezes se alongam um pouco mais para poder, ou esperando que de fato possa penetrar na mente do mais jovem aquilo que eles estão transmitindo. Logicamente que nos dias de hoje em que tudo é correria, as pessoas não têm mais se dedicado, nenhuma leitura adequada, imagina ouvir alguém, mas é equivocado. Por isso, várias vezes na Bíblia diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Senão não vai ouvir nem a palavra de Deus, nem o Espírito de Deus e nem o teu semelhante. Estar atento ao que está sendo dito, seja na igreja, no trabalho, dentro de casa, no lar, pais com filhos, cônjuges. Estar atento para poder discernir de fato o que estamos ouvindo. E às vezes perdemos coisas importantes porque não prestamos a devida atenção. É ser sensível para perceber os detalhes daquele que está falando. Prestar atenção da sua voz, a escolha da palavra, o tom, o ritmo, a linguagem corporal, quando esta linguagem ou quando este diálogo está sendo presencial. Há muitas coisas que nos são ou não são ditas. Se não estivermos 100% atentos, perderemos as sutilezas e a verdadeira mensagem que a pessoa quer passar. E muitas vezes ela não sabe como ou não tem coragem. Isto é comum. Então precisamos estar atento, porque muitas vezes, além da fala, tem o gesto, a compostura, o tom da voz. Não podemos estar julgando ou pré-julgando
o que está sendo dito por conta da imagem do outro, de sua forma de falar, mas prestarmos atenção. Saber fazer a pergunta na hora certa, de forma certa, para realmente entender a situação que está sendo colocada. Aí então eu posso tomar uma decisão, um rumo. É importante que tenhamos em mente isto, para poder alcançar da parte de Deus uma verdadeira sabedoria. Lembrando que ouvir e escutar são duas ações diferentes. Ao longo do dia ouvimos muitas coisas, mas escutamos muito pouco. Quando ouvimos, não prestamos atenção profundamente, porque às vezes não nos interessa. Simplesmente captamos a sucessão de som que são produzidos ao nosso redor, como um caminhão que passa, como um vendedor que anuncia sua mercadoria e assim por diante. Enquanto que quando escutamos, nossa atenção está dirigida a algum som ou mensagem específica, ou seja, existe uma intenção nesse momento. Todos os nossos sentidos se encontram focados no que estamos recebendo. Assim, as pessoas que sabem escutar os demais, os acompanham em sua viagem certamente pela vida. Diz um certo provérbio oriental: ninguém coloca mais em evidência sua baixeza e má criação do que aquele que começa a falar antes que o seu interlocutor tenha terminado. Aquilo que o provérbio, o escritor de provérbios, também coloca. O que acontece é que às vezes, quando estamos falando com outra pessoa, ambos temos a dificuldade de escutar. O filho tem problema em escutar a correção do pai. Por isso, muitas vezes, o que dava verdadeira atenção à voz do pai era uma cinta, era uma vara. Aí o filho entendia, até sem palavras. E é por isso que a Bíblia mesmo diz: não retire a vara, do teu filho, da criança. Que muitas vezes a atenção dela, como ela só pensa em brincar, correr e fazer, ela pouco presta atenção no que o pai ou a mãe quer dizer. Mas quando vinha uma vara, certamente então eles direcionavam toda a sua atenção àquilo que o pai ou a mãe estava a falar. É importante que, como adultos, não sejamos mais como crianças, mas estejamos prontos a ouvir nosso semelhante, o nosso irmão, nossa irmã, nossa esposa ou esposo. Prestar atenção nos nossos filhos, sejam eles grandes ou pequenos, porque muitas vezes querem nos transmitir algo, alguma dúvida, algum medo, alguma incerteza, mas nós não temos tempo. Não podemos bloquear o diálogo, ou seja, deixar só que uma pessoa ou que ambos falem ao mesmo tempo e ninguém ouça nada. Devemos aprender a ter esta educação de ouvir. Não pode haver só monólogos, sobrepondo um ao outro. Então, saber escutar é uma atitude difícil, como já o mencionei, já que exige o domínio de si mesmo. E implica atenção, compreensão, implica em esforço para captar a mensagem do outro. Significa dirigir nossa atenção ao outro, entrando em seu âmbito de interesse, o seu ponto de referência. Então o diálogo certamente necessita do silêncio daquele que ouve, daquele que escuta atentamente. Então escutar podemos dizer que é um ato de silêncio. Enquanto não calarmos nosso diálogo interno, enquanto não prestarmos atenção ao nosso interlocutor, não aprenderemos a escutar. Somente a atitude de escutar atentamente faz com que a resposta que daremos ao nosso interlocutor, aquele que fala conosco, certamente tenha uma base mais sólida. E muitas vezes nem precisamos falar, porque compreendemos de fato o que o outro queria. Por isso Jesus disse: por acaso tu vai levar a tua oferta e lembra que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, vai ter com ele. Muitas vezes eu digo: mas eu não fiz nada por meu irmão. Vai ouvi-lo, dá ouvido a ele, deixa ele falar, deixa ele dizer o que dói, o que não está contento. Mas preste atenção, não vá com já a tua resposta montada, com a tua defesa, mas vai pronto para ouvir. E muitas vezes entender a dor
daquele que caminha conosco e estender a mão e pedir o perdão, que muitas vezes sela certamente aí, apaga toda a inimizade, elimina todo o mal entendido, mas isso só acontece quando ouvimos de fato. Portanto, o ato de escutar é uma habilidade que exige abertura, transparência, vontade de compreender. Aquele que tem equilíbrio, domínio próprio. Você como cristão, devemos exercitar essa habilidade. É um exercício saudável, enriquecedor e que ajuda a nos caminharmos mais seguramente. Então seja inteligente, que possamos de fato colocar dentro de nós essa possibilidade de podermos estarmos sempre prontos para ouvirmos antes de falarmos qualquer coisa. Medite nisso, meu amado, e de fato tenha uma vida mais abençoada na graça e na paz do nosso amado Pai Celestial. Deus te abençoe, em nome de Jesus.